Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Oramos, Pai. Sabemos quão importante é a Tua palavra e quão preciosa é, meu Pai, para o destino da nossa vida. A minha oração é que esse tempo que nós vamos ter junto, Pai, falando sobre ela, possa mover o nosso entendimento a ponto do Teu Espírito trabalhar de uma forma concisa, verdadeira, firme em nós, para mudar preceitos, pensamentos e atitudes que nos façam maduros, Pai, na fé, que nos proporcione mais intimidade com o Senhor e, consequentemente, mais firmeza no nosso caminhar. Essa é a minha oração por cada homem, Pai, e cada pessoa que vai ouvir depois esse pequeno ensino, que o Senhor os abençoe. Que o Teu Espírito convença-os, ó Pai, das verdades eternas e lhes dê vitória no nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Graças a Deus, quero ler um texto, amém, para a gente iniciar esse período de discipulado, que está em Provérbios 5, amém, versículo 6, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Versículo 7, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso. Até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos, para estar deitado. Assim, te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Eu quero usar esse texto não como falando de questões humanas, materiais, mas falando de envolvimento com o conhecimento e a dedicação do aprendizado, amém? Se nós formos preguiçosos, se nós não nos envolvermos com a realidade da necessidade que temos de conhecer, de aprofundar o nosso entendimento e de gerar bases fiéis no nosso coração a respeito da verdade, nós temos problemas da nossa caminhada. Nós vamos ser atraídos, nós vamos ser roubados, nós vamos ser envolvidos por questões humanas, nós vamos ser levados pela carne. E o desejo de Deus é firmar você no caminho da sua presença. Preste atenção nesse discipulado, muito importante para a nossa vida. Amém? Te vejo daqui a pouco. Amados, é importante nós termos a noção do tempo que estamos vivendo, que é um tempo de informações novas e informações bastante contraditórias com aquilo que vivíamos. Hoje estamos sendo ameaçados por algo que parece que não é tão poderoso, mas que destrói. É interessante, né? A linguagem que as pessoas usam, a forma como que as pessoas tratam e como elas estão conduzindo, estão gerando problemas sérios na humanidade com relação à finança, à estrutura de família, à estrutura social, a um desencontro em ideias, enfim. Há um monte de situações acontecendo. Mas falando do cristianismo, nós precisamos entender que todas essas coisas têm por objetivo principal roubar a nossa fé, tirar o nosso entendimento a respeito das coisas que o Senhor preparou para cada um de nós, tirar os direitos que eu e você temos, que foram dados por Deus por herança e foram constituídos por Deus como um presente para cada um de nós. Infelizmente, o diabo tem usado esse tempo para aguçar os nossos desejos carnais, as nossas vontades humanas, os nossos desejos naturais, que concebem no pecado depois, que acabam terminando em pecado, porque a carne inclina para o pecado, amém? É importante que nós tenhamos noção disso. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre tentações, nós vamos falar sobre fidelidade, nós vamos tentar falar sobre maturidade, que são alguns temas que os irmãos sugeriram, né, durante a minha consulta. E é interessante que a consulta que eu fiz para um grupo de 30, 40 pessoas, teve 3 respostas. Eu não estou cobrando você, entenda. Eu estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que está nos atraindo. Se nós não estivermos sendo atraídos pela presença de Deus, pelo desejo de ouvir a voz do Senhor, pelo desejo de receber uma palavra, pelo desejo de orar, pelo desejo de estar com o Senhor, nós vamos ser atraídos pela carne. E aonde nós vamos parar? Pensa aí, já já nós continuamos. Eu vou ler um texto, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim:
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e atraído, atração, cuidado com isso. E engodado, envolvido pela sua própria concupiscência, por sua própria vontade. A concupiscência se manifesta pelo que vê, a concupiscência se manifesta pelo que pensa, e a concupiscência se manifesta pelo seu jeitão de ser, pela sua forma. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, segundo João vai dizer. Amém? Então é o que você vê, é o que você pensa e como você é. Amém? Versículo 15 vai dizer assim, ó, depois, havendo a concupiscência, havendo esse desejo, essa vontade concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumido gera a morte. Olha que situação. Então entenda que o desejo do diabo hoje é nos atrair para longe daquilo que nos sustenta, daquilo que nos fortalece, daquilo que nos gera santidade, daquilo que nos gera paz, daquilo que nos gera comunhão com Deus, daquilo que nos gera força, daquilo que nos gera graça, daquilo que nos gera vida. Então o grande objetivo do diabo é nos conduzir aos desertos, enquanto o desejo do Senhor é aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, às veredas da justiça. Entenda, quando nós estamos sendo atraídos por questões humanas, por pensamentos carnais, por desejos naturais que outrora já nos governaram, porque Efésios 2 vai dizer que outrora nós éramos como o pessoal desse mundo, agora não. Voltamos já já. Atração. Atração que leva à tentação, que te conduz a caminhos que te prendem à necessidade do pecado. Observe, se isso não fosse grave, se isso não fosse importante, Jesus não incluiria ele na oração que ele deu como modelo. Vamos lá. Lucas, capítulo 11, verso 4, e Mateus, capítulo 6, verso 13, está falando do mesmo versículo, falando do mesmo texto, que é a oração do Pai Nosso. E eu vou ler Mateus 6,13, que diz assim, ó, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Aleluia. Se não fosse algo importante, perigoso, Jesus não colocaria como parte integrante de uma oração modelo. Observe, eu vou ler agora, Marcos capítulo 14, verso 38, uma instrução dada por Jesus, quando ele estava no Getsemane, e ele convidou os discípulos a orarem por ele, porque ele estava angustiado, e ele o chama para a oração, e ele vai dizer assim, olha, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, se o próprio Cristo está tendo a preocupação de, num momento tão cruel da sua história, ele estava se preparando para o seu martírio, para o seu suplício final, estava se entregando, ia se entregar na mão de seus malfeitores para cumprir o propósito do Pai, ele vai se preocupar com os discípulos e dizer, vigiem, orem, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Medita aí, já já nós voltamos. Escute, medite, vamos parar para pensar. No domingo passado nós falamos sobre a necessidade de deixar as nossas desculpas, né? E começamos a ter uma postura mais séria, mais comprometida. E hoje nós abrimos lá em Provérbios falando sobre a formiga, para a gente ter com ela como exemplo e não se tornar preguiçoso, não se tornar
inconstante. Amém? Eu vou ler aqui Lucas 22:40. É o mesmo texto que Jesus lá no Getsemane, escrito por outro autor, escrito por Lucas, dizendo: quando chegou ao lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Olha que interessante, Jesus estava dizendo que naquele momento de oração era importante para preservar a identidade dos discípulos e evitar que eles caíssem em tentação. Eu vou te dar alguns detalhes sobre a tentação que é importante você saber, amém? Em 1 Coríntios 10:13, fala que ela é humana. Ela nasce das nossas vontades, ela não nasce de uma influência divina. Não é Deus quem nos tenta, porque Deus não tenta ninguém e de ninguém pode ser tentado. Versículo 13 diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará o escape para que a possais suportar. Que interessante. É prudente e sóbrio, nós sabemos que com a tentação nós teremos ajuda, teremos socorro. E Deus não nos deixará ir além dos nossos limites. Então toda tentação pode ser contida. Toda tentação pode ser vencida. Toda tentação pode ser freada. Amém? Porque aqui ele diz que ele dará escape e força para suportar. E lá em Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz assim, acabando o diabo toda a tentação, retirou-se dele por algum tempo. Olha, interessante, o diabo tinha um plano de tentação contra Jesus. Quando terminou, então deixa eu dizer uma coisa para você, a tentação tem fim. Tem fim, ela não é eterna. Ela não fica te tentando todos os dias. Quando você aprender a resistir, confiar em Deus, quando você aprender a se fortalecer no Senhor, entender que Ele está contigo para te livrar, ela encerra. Amém? Vai meditando aí. Vai conjecturando isso no seu coração. Se você tiver algum comentário, mande para mim. Tá bom? Deus abençoe. Já voltamos. Amados, 2 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos, aleluia, para o dia do juízo, para serem castigados. Versículo 10, Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos, desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Embora ele vai citando alguns outros aí, mas o que eu quero frisar é a importância do poder que há em Deus para nos livrar da tentação. Então, se nós nos apegarmos, nós voltarmos o nosso coração para a bondade do Senhor e realmente aplicarmos o nosso coração em conhecer a sua verdade, se isso não fosse importante, ele não diria a Josué medita. Ele não diria ao salmista medita. Ele não diria a Jesus tem a palavra dentro de si e ele é a própria palavra. Então imagine, a importância que é dada ao conhecimento e a necessidade de colocarmos esse conhecimento em prática nas orações, nas atitudes, nos relacionamentos, nos negócios, tudo que formos fazer, que isso nos garante comunhão com o Pai, garante a ação de Deus em nossa vida. E toda vez que a tentação bater a porta, a fidelidade de Deus se manifestará. Amém? E o próximo critério que eu quero falar é sobre fidelidade, porque a fidelidade faz parte daqueles que querem vencer. Amém? Eu gostaria que você já pudesse ler comigo, amém? 1 João, nós estamos aqui pertinho, só seguir para frente. 1 João capítulo 2, verso 15, que diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ora, o mundo passa, como também a sua cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que é visível, tudo que é perceptível, tudo que é existente, vai deixar de existir um dia. Mas a vontade do Pai não. Então aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre, porque a vontade do Pai é eterna. A vontade do Pai é nos fazer eternos e nos dar vida eterna. Vai pensando aí. O comentário que o pastor Nelson fez agora, extremamente importante. Me lembro de Davi com Batseba. Era tempo de Davi estar na guerra. Era tempo de Davi estar lá com os soldados
trilhando o caminho da guerra. Mas ele optou por ficar no palácio. Até aí não houve problema. Mas o que fez ele no palácio? Amém? Lembra de Urias, quando Urias é chamado por ele? Urias vai ficar com a guarda. Urias vai ficar em posição de soldado. Urias não vai para casa se deitar com a esposa. Urias vai manter a sua vida ligada ao que está acontecendo na guerra. Você está ligado em quê? No que você está ligado? Você está ligado em Cristo? Você tem se esforçado para assistir às lives? Você tem desejado estar na igreja? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem praticado a palavra? Ou você está dormindo no palácio? Cuidado! Você pode levantar um dia de manhã e ver Batseba. Uma mulher linda, nua, tomando banho, atraente e olha, disponível. Porque quando o rei a chama, ela não restringe, ela não resiste. Ela não se diz impossibilitada, não, ela cede. Porque ele é rei? Não, porque ele é homem. Entenda, querido, entenda. É tempo de estarmos em guerra, posicionados. Vivemos como soldados de Cristo, alertas, atentos, sóbrios. Vou ler aqui um texto em Romanos, capítulo 6, verso 4. Glória seja dada ao Eterno, que nos deu a oportunidade nessa manhã de aprendermos algo, né, importante, que nós possamos saber, então, fazer uso de tudo que temos aprendido. Amém? Que nós possamos aplicar o nosso coração a utilizar essas coisas de forma correta. Romanos 6,4, de sorte que Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes os seus desejos. Olha que interessante. Qual é o grande objetivo da tentação? Levar-nos ao pecado. Porque depois que o pecado entra, ele coordena as ações. Ele nos faz cativos nas suas próprias vontades. E aí a Bíblia diz aqui, ó, não reine o pecado para lhe obedecer aos seus desejos. Aí não é mais você, meu irmão. Aí é o pecado querendo pecado. Pecado querendo pecar mais. É abismo chamando abismo. É consequência de nós não sermos vigilantes. Romanos 7,8. Observe. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo desejo cobiçoso. Que horrível ficarmos presos, cativos, porque não vigiamos na tentação, não fomos prudentes, não alinhamos o nosso coração à verdade e acabamos cedendo às pressões dos desejos carnais e nos tornamos escravos do pecado novamente. Quando estávamos livres, quando a cruz nos libertou, quando Cristo no seu sangue nos lavou, nos tirou das prisões do pecado, agora nos oferecemos de novo para ficarmos presos. Por quê? Porque não vigiamos, não oramos, não firmamos os nossos passos. Efésios 4:22 vai dizer assim: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. A gente precisa ter consciência de como travar essa batalha, de não nos deixarmos de novo ser enganados, de não nos deixarmos ser de novo atraídos. Não, irmãos, nós já sabemos onde vai dar tudo que aconteceu, nós já sabemos quais são as armadilhas que estão preparadas, nós já sabemos qual é a prisão que o diabo abriu para nos colocar dentro. Olha Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Você tem como vencer a fidelidade a Deus, o comprometimento com Deus, o desejo de estar com Deus, o desejo de honrar. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, você vive perguntando se as pessoas estão bem, alguém pergunta se você está bem? Eu ri, porque na verdade nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos perdendo o prazer em ter pastores, líderes, homens que têm testemunho e que principalmente têm uma palavra de ensino, têm um desejo de ensinar. Cuidado, ame as coisas que Deus criou. Deus criou a igreja, Deus criou os ministérios, Deus chamou homens e mulheres para serem líderes e ensinar.
ame eles, ore por eles, se preocupe com as questões espirituais, se preocupe com a igreja, se preocupe com o reino, se preocupe com você. Muito bom, né? Concluindo, ainda teremos muito que falar, mas o tempo já está chegando ao fim, já é quase 10 horas. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, vai dizer assim: então, no tempo que nos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3, pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade do gentio. Já deu, né, irmãos? Já fizemos bobagem demais. Andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Versículo 4, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e até vos insultam. Deixa eles achar estranho. Nós não caminharemos mais na direção dos homens desse mundo, né? Nós vamos caminhar na vontade de Deus, nós vamos caminhar na direção do eterno, nós vamos caminhar fortalecidos no Senhor. Pai, eu só posso te agradecer, Senhor, por esse entendimento e compreender que nas nossas tentações o Senhor está conosco, abrindo porta para nos livrar, fortalecendo para que nós possamos renunciar e não nos tornarmos escravos do pecado. Dá aos meus irmãos, Pai, essa virtude e o desejo incessante de buscar mais do Senhor e não se deixar ser atraído, presos ou envolvidos, Pai, pelas coisas desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado você que está aí comigo, que participa comigo os domingos, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus. Quero que você medite mais depois. Ouça esses vídeos, pegue os textos, leia, separe mais coisas, cresça nisso. Tá bom? Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus.